Aleluia. Paz e justiça do reino, aqui nessa noite, numa quarta-feira, um passo de fé. E aí cremos que essa mensagem vai ser continuidade daquelas que nós temos em série já nas nossas mídias. Então vamos correr lá para Juízes capítulo 6. Vamos avançar, porque esses dias, por 40 dias, Deus tem falado de uma maneira muito tremenda. E algumas dessas noites que nós temos compartilhado com a igreja têm sido tremendo e poderoso, amém? E nessa noite cremos também que Deus irá trazer um complemento. Você pode falar no seu coração: eu já ouvi várias vezes Juízes, continua ouvindo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não mudará. Se você está buscando uma mensagem nova a partir da mudança daquilo que Deus escreveu, isso nunca mudará. Então talvez você vai num lugar, no outro, e sempre vai ouvir Juízes capítulo 6. Por quê, amados? Não nos é dado autorizado a mudar a palavra de Deus, amém? Então, se hoje essa palavra está vindo, é porque com certeza Deus quer falar algo a você no seu coração, aleluia? Então nós temos falado uma série sobre o preparo para o tempo novo, e nós literalmente aqui da Casa Paternal Manaus já estamos vivendo o tempo novo durante todos esses dias. Deus tem destruído estruturas antigas e nos dado a oportunidade para as coisas novas, em todas as áreas. Aquele que se move num dos pilares de governo, então Deus vai dar essa oportunidade para você, amém? Mas nós precisamos aqui mergulhar nesse tema, dentro disso, estar preparado. E por mais que a gente já está nessa rota, nesse caminho, mas é muito válido ainda ouvir o que diz Juízes capítulo 6, ok? Nós vimos na última ministração que sempre o povo volta para a rota errada, sempre o povo vai para lugares errados. Por quê? Porque eles fizeram algo mal aos olhos do Senhor, amém? Às vezes nós podemos fazer alguma coisa errada aos olhos da vista das pessoas. Podemos fazer alguma coisa absurda que é criticada aos olhos da vida das pessoas. E isso ser esquecido. Mas quando nós fazemos mal aos olhos do Senhor, eu quero dizer para você, enquanto nós não resolvermos essa tendência com Deus, Deus sempre estará lembrando que nós fizemos algo mal aos olhos dele. Então, o povo sempre voltava ao cativeiro por este motivo. Deixava de ouvir a voz de Deus. Nunca, está em luta, não pare de buscar a palavra de Deus, de ouvir, não pare de ir às reuniões. 2, está em guerra, está desanimado na fé, são em ambientes como esse que você vai fortalecer a sua fé. Não caia naquele cansaço que às vezes é aparentemente um cansaço físico. Na verdade, ele pode ser uma fadiga espiritual. E que nessa sobrecarga espiritual você prefira ficar em casa descansando. E aí pode ser um grande erro. Porque se você não alimenta o teu espírito uma semana, passa para a segunda semana, então o estrago pode ser muito grande nesse quesito espiritual. E aí, se o povo deixa de buscar a palavra de Deus, deixa de ouvir a Deus, eles vão ficar o quê? Fraco na fé. Vão ficar fracos na fé. E se eles ficarem fracos na fé, o que vai acontecer? Eles vão começar a decidir por coisas erradas, escolher por coisas erradas. O povo vai começar a criar sua própria rota e fazer sua própria rota, escolher coisas erradas, decidir por coisas erradas. Isto é fazer mal aos olhos do Senhor. Então, aqui em Juízes capítulo 6, diz o seguinte, versículo 1: de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos Midianitas. Amados, como nós vimos, Deus nunca nos fez para viver escravos. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: Deus nunca nos fez para viver escravos. Deus nunca nos fez para viver escravos. E aí, então, não vou ler o texto todo, mas eu dos versículos 5, para a gente avançar nisso aqui. Por mais que nesse período de 7 anos, o povo de Israel lutasse, eles não tinham força. Por quê, irmãos? Porque quem era a força de Israel? Quem era a força de Israel? Se eles não estavam debaixo da direção, do caminho, do conselho de Deus, então eles teriam força. Olha para a pessoa do seu lado: é por isso que você não tem força às vezes. Se você não estiver debaixo do conselho de Deus, debaixo da palavra,
força. Não vai ter força para lutar, entendeu? Contra uma situação de pecado, contra uma situação de escravidão, de vício. Não vai ter força para lutar pela restauração da tua família, pela restauração dos teus filhos. Você não vai ter força, porque a nossa força é o Senhor. A nossa força é o Senhor. Então, às vezes, você se encontra tão debilitado, tão fragilizado, sem força. Por quê? Porque é a ausência de Deus na sua vida. É a ausência de Deus. Amados, quando você se sente literalmente desabilitado e incapaz de algo, você sabe que é a ausência de Deus. Mas quando você se aproxima de Deus, Deus vai começar a preencher você do amor, da direção, da fé dele, amado. E coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Neste caso, o povo estava há 7 anos. E a Bíblia fala aqui no versículo 2, que prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes nas cavernas. Você vê que, na verdade, a única ação deles era o quê? Se esconder. A única ação. Talvez a tua única ação diante dos erros que são causados pela fraqueza espiritual, qual é? É argumentar. Fala para a pessoa do seu lado, se há muito argumento na tua boca, é a única arma que você tem para se esconder. Amados, se a gente sempre está argumentando, ou justificando, que chega um ponto que não é mais justificável. Por quê? Porque é a maneira de você se esconder. Então a maneira que esse povo aqui tinha era o quê? De cavar covas no alto das montanhas, porque quando o inimigo viesse contra eles, eles estariam ali escondidos. E aí eu pergunto, qual é a tua posição diante dos ataques de Satanás no teu casamento? Qual é a tua posição diante dos ataques contra a sua família, contra as suas finanças? Qual é a sua posição? Você só está acuado, justificando, não, é porque isso, não é porque aquilo, não, porque o Trump ganhou, não, porque o Lula está aí, não, porque fulano, não, Davi Almeida foi viajar não sei para onde, para o Caribe. Qual é o teu argumento? Qual é a tua justificativa? Sendo que a tua força, você como um filho de Deus, como um povo de Deus, a tua força tem que estar no Senhor. Na hora que você começa a direcionar a culpa para argumentar sobre alguém, porque mostra literalmente que você está cavando covas. E você precisa sair dessas covas de argumento, de justificativa, e começar a lutar, e começar a ter ação, e começar a ser proativo naquilo que Deus quer para você, porque Deus nunca quis isso. O condicional do resultado de uma ação diante de uma ação que eles fizeram sendo mal diante dos olhos do Senhor. Essa não é a posição que Deus quer para você, amém? Diga isso para a pessoa do seu lado. Essa não é a posição que Deus quer para você. Então, esses dias, amados, que Deus vem, esses 40 dias com muita palavra, para tirar você dessa cova, para fechar as covas, para tirar os argumentos dos teus lábios. Não, é isso e aquilo. Então, agora você tem que se posicionar. Aleluia! Porque nesses 40 dias foi quebrando, destruindo todos os argumentos que o inimigo tinha contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento. Tu ouviu sobre família, tu ouviu sobre finanças, tu ouviu sobre a vida profissional, tu ouviu sobre santidade, tu ouviu sobre tudo. Porque Deus, nele nós temos tudo. Ele é a fonte da nossa vida. Nele nós podemos comer e beber e sermos pessoas, amados, tremendamente abençoados nessa terra. Amém? Então todos os argumentos caíram por terra e hoje você pode viver livre. Você pode viver livre, construindo. Amém? Mas aqui a gente vê que o povo estava nessa condição. As cobras eram argumentos. Eles não tinham força. E a única coisa que eles tinham era o quê? Se esconder. Alguém aqui já deixou de vir ao culto porque tinha um argumento? Pois é, essa foi a tua forma para se esconder. Alguém deixou de praticar uma verdade ou alguma coisa porque você tinha um argumento? Essa era a cova que você se escondia. Então, amados, quando Deus vem e destrói e mostra para nós qual é a nossa identidade que Ele tem para nós, é hora de sair dos argumentos, é hora de sair da justificativa, é hora de se posicionar, é hora de tomar posse de uma vida que avançar naquele coisa para nós, amém? Nossa, Paulo, Senhor.
Versículo 3: porque sucedia que semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os orientes contra eles subiam. Olha só, né? É interessante, olha só. Quando sucedia que semeando Israel, o que Israel fazia? Semear. Semear. Então, no tempo que eles estavam em Deus, eu pergunto, eles semeavam? Não. Mas agora, eles semeando, e porque a proteção de Deus não estava sobre a vida deles, o que acontecia? O inimigo sentia o faro. Eles estão querendo se levantar, eles estão querendo projetar, eles estão querendo lançar semente para sonhar. Vamos fazer o seguinte: vamos arrancar o sonho, vamos arrancar o projeto, porque o Deus dele não está mais com ele. Vamos lá e vamos destruir. Quando a palavra fala, fazem o que é mal diante dos olhos do Senhor. Se há um povo que quando não ouve a Deus se torna infiel, são os crentes. Os crentes não deixam de ouvir a Deus, eles começam a entrar em rotas absurdas. Absurdo. Tu vê quando uma pessoa se desvia, parece que ela se lança toda, parece que se lança no carnaval, se lança em todo tipo de coisa. Ela pode até começar na primeira semana, não vou, isso tal, mas chega o quê? O enviado do cão, sim ou não? Aquela amiguinha, aquele amiguinho diz, não, vem cá, ó, tá top aqui, ó, mal barra, eu não tenho dinheiro para o meu pago, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer a rodada, contribuir com a rodada. Você foi premiada nesta noite. O diabo se torna até aquela voz de profetiza, você foi premiada, não paga nada, você foi abençoada. Rapaz, às vezes acontece isso. Você não tem, mas o diabo abre todas as estradas ali para você chegar lá ao fundo do poço. Esse povo aqui começou a semear. Só que quando semeamos, amados, fora de Deus, olha só, quando nós semeamos fora de Deus, o que acontece? Aqui, ó, os medianitas, os amalequitas e também o povo do Oriente ia contra ele. Contra ele subiam, continua, 4. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos. Imagina, gente, semearam, trabalharam, mas do jeito que queriam, sim ou não? Trabalharam na força do braço. Na força do braço. E na força do braço, tu pensa que tu ganha. Na força do braço, quem é que ganha? Os amalequitas. Na força do braço, quem é que ganha? Os medianitas. Na força do braço, quem ganha? Os povos do Oriente. Por isso que na força do braço, tu tenta e não consegue. Tu tenta e não consegue. Tu tenta e não consegue. Quantos anos já se passaram tu tentando? Semeando na força do braço? Agora, quando você faz em Deus, você está protegido em Deus. Unam-se contra ele em campo e destruíram os frutos da terra até chegar em Gaza e não deixavam mantimento, olha só. Não deixavam mantimento. Imagina, eles semeavam, o fruto nascia e aparecia o fruto, e na hora da colheita, a palavra diz o quê? Na hora de colher, o inimigo se colocava assim à frente. E por ele. Isso aqui tudo é nosso. Não fomos nós que semeamos. Não. Vocês não têm a proteção do Deus de vocês. Vocês não têm aliança. Vocês fizeram mal aos olhos de Deus. Correm. Porque senão a gente vai destruir todos vocês. Eles corriam para onde? Para as cavernas. Para as cavernas. Amados, nunca podemos fazer a força do nosso braço. Nós precisamos sempre estar na dependência de Deus, amém? E aí, então, o que acontecia? Destruir o que era para destruir e levava o mantimento. Quem conhece um crente que, às vezes, já passou uma situação bem complicada, assim, que não tinha mantimento? Quem conhece? Não. Porque às vezes você pode passar uma luta no deserto, mas às vezes você está debaixo dessa situação. Na força do teu braço, está trabalhando, está fazendo hora, está fazendo tudo, e ainda falta. Porque na força do
do braço não tem a graça de Deus. Na força do braço, diga para a pessoa falar, não tem a graça de Deus. Não tem a graça de Deus. E não deixava o mantimento em Israel. Ele não deixava. Aí eu pergunto, quando ele estava em Deus, tinha mantimento? Tinha. O pão não faltava, porque a palavra diz o quê? Amados, que até na mesa do pobre tem pão abençoado. Olha só. Mas agora, eles queriam fazer tudo aquilo que eles deveriam fazer na presença de Deus ou em Deus, mas eles queriam fazer na força do braço. Sou eu que trabalho, eu que sei a hora que eu acordo, eu que sei entender o suor que eu dou. Daí diz assim, às vezes, porque eu acordo, já tenho que comer o pão do diabo lá, só pronto. O que está fazendo aqui, cara? Mas tu disse que tu come meu pão, como é que eu não posso estar aqui? Quem já falou isso, né? Pai, estou trabalhando que nem um condenado. Uau! Aí Satanás está lá te dando uma surra na costa. Calma aí, Satanás, por que está me batendo? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Nada, rapaz, ele acabou de dizer que trabalha que nem um condenado. E não deixava mantimentos. Então, semeava e não tinha o direito de colher. E não deixava mantimento, nem ovelhas e nem bois. Para quê? Não deixava ovelhas nem bois? Claro, eles iam comer, sim ou não? Mas, quando esse povo estava na presença de Deus, para que servia as ovelhas e os bois? Para apresentar sacrifício a Deus no altar. Não, deixa as ovelhas. Para quê? Vocês não vão oferecer ao Deus de vocês mesmos? Então eu vou levar a ovelha. Não, mas o boi, para quê? Vocês não são fiéis ao Deus de vocês, também eu vou levar. Não, mas o jumento deixa, porque é a força do nosso trabalho. Não. Vocês falam que vocês trabalham com o suor do rosto. Então não vão trabalhar com o suor do jumentinho, não. Eita! Até a força do trabalho que vocês não vão levar, porque vocês vão fazer na força do teu braço. Eita! Às vezes é difícil, queridos. Quando a gente entra numa rota porque fizemos coisas mal aos olhos do Senhor, a coisa é complicada, difícil. 7 anos, nem bois, nem jumentos ficaram ali, queridos. Por quê? Porque tudo aquilo que em Deus estaria assegurado, o inimigo vinha e roubava a semente, roubava a colheita, roubava, entendeu, a comida. Não, agora que a gente está vivendo do nosso jeito, vamos comer fartamente. Chega uma hora e o fartamente termina. E aí leva as ovelhas, leva os bois para quê? Para não sacrificar, porque não sacrifica para Deus, então pronto. Se tu não serve isso ao teu Deus, isso tem que servir a nós. Mas nada fica aleatório. Se a sua vida não serve para Deus, vai servir para outro. Se a tua família não serve para Deus, mas vai servir para outro. Nada fica aleatório, nada fica flutuando no ar. Nada. Ou o inimigo vem, ou você vai para Deus. Mas não existe o neutro. Nem a turma do Centrão no Senado é neutro. Aonde está caindo mais jornal, eles estão lá. Então não existe nada neutro, tá? Se já inventaram esse negócio do sexo neutro, não existe isso. Tá bom? Nada. Ou você coloca a tua família para Deus, ou o diabo vai lá e diz assim, se a tua família não serve a Deus, como o princípio nada fica aleatório, então vai servir a mim. Eu não quero, não tem essa. A única coisa que te dava, entendeu? Segurança era Deus. Então, se você não quer Deus, vem para mim. Então é importante isso, amados. Continua, versículo 5. Porque subiam os seus gados e tendas vinham como um gafanhoto em grande multidão. Olha só, queridos. Isso são os inimigos. Em grande multidão que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Às vezes, amados, uma situação dessa vem, mas quando nós nos apegamos a Deus, nos arrependemos, buscamos a presença de Deus, Deus
Ele nos posiciona no lugar certo. Amém. Sabe por que o povo todo estava assim? Também porque faltava uma pessoa se levantar. Se na tua casa, toda a tua casa errou, se levante para fazer o certo. Se levante para se apresentar a Deus. Se levante para ser o altar de Deus. Se levante para ser o instrumento para abrir seus lábios e abençoar a sua casa. Um povo todo sofre porque não tem ninguém que se levante. Uma família toda sofre porque não tem ninguém que se levante. O casamento vai se desgastar e se destruindo porque um não se levanta. Um não se levanta. Continua. 6. Assim Israel. Assim Israel. Empobreceu muito pela presença dos medianitas. Empobreceu muito pela presença ou pela ação dos medianitas. Aí eu te pergunto, os medianitas estavam aqui fazendo a vontade dos deuses dele? Sim. Pegando toda a riqueza de um povo que não tinha aliança com Deus, e os medianitas levavam essa riqueza para onde? Para os deuses? E eu te falo, os medianitas eram fiéis aos deuses deles? Sim. Sim, era fiel aos deuses deles. Então eles pegavam de Israel a riqueza e eles iam adorar com a riqueza de Israel os deuses deles. Nós vimos a história do carnaval, não é? O pessoal fidelíssimo, comprando fantasia de 140 mil reais. Os mais pobrezinhos, entendeu? Compravam, entendeu? Lá de 70, 120. Mas ninguém se apresentava diante dos seus deuses de qualquer maneira, não. Sem colocar pelo menos o abadabador. Tinha que estar fantasiando alguma coisa. Mas não se apresentar de qualquer maneira no final dele. E olha só, assim Israel empobreceu. Amados, isso não pode estar no nosso meio, porque não é da nossa força, não é do nosso conhecimento. Nós aqui servimos ao Deus. Você serve ao Deus, a sua família serve ao Deus. Esse empobrecer tem que sair, eu não tenho que fazer rota. Mas aí eu estou nessa situação, porque eu não sei qual foi o tempo que Deus determinou para ti. Mas quando sair desse tempo, tu tem que entender o quê? Não vá fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Porque senão, novamente vem. Porque eu falo, quando você está em um processo de treinamento de fé, é uma coisa, sim ou não? Agora, quando você não está sendo treinado, amados, é isso aqui, ó. Quando você está no processo de treinamento, não tem comida, sabe o que acontece? Deus manda o medianita lá levar assim, ó, para você, comida. Eu não era. Deus manda os povos trazer. Deus levanta a pessoa que você nem imagina. Deus abençoa alguém para abençoar você. Agora, quando você está nesta rota aqui da desobediência, amados, nem quem te ama, nem quem não te ama, e os medianitas já falam assim, tem uma moedinha? Não, tem não, deixa eu ver se eu acho. Vou levar para esse que eu vou levar para os meus deuses. Isso. Agora é tremendo quando nós estamos no processo de edificação da fé, de romper da fé. Porque você pode não ter nada. Né? O senhor Irineu dando testemunho um dia desse, eu ali aqui do lado. Já dá até para ministrar aqui. Um dia desse, ouviu sobre fé, sobre muita coisa, né? Ele não está, se você ligar. Aí um dia desse ele sei lá, ele tinha o coração dele, mas quando ele abriu um caderno, tinha R$200 ali. E ele falou assim, esse negócio de fé não teve, hein? Está gostando tanto, está vindo sempre ele, está participando aí. Que a fé está desatando. Ele falou, não tem como a gente colocar, porque ele não coloca primeiro assim. Então, não sabemos de onde apareceu. Mas eu sei que foi Deus que colocou. Olha só, já começou a ter essa experiência dele. Eu me lembro que, às vezes, quando eu ia procurar para ir, passagem para ir para o ministério, eu encontrava exatamente ali R$5, entendeu? O valorzinho para mim pegar o ônibus e chegar para o ministério.
Era a maneira que crescia, falar assim, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando. Então, cada um vai ter a sua fé, a sua experiência com Deus, amém? Cada um. Mas aqui, há uma diferença quando você vive um período de treino de fé. E quando existe um período, porque você fez o que era mal aos olhos de Deus, e agora você vai passar por aquele processo difícil. Continuando. Volta, por favor, aí. Perdão. Aí, assim Israel favoreceu muito pela presença dos... Se a presença de Deus não era boa o suficiente para eles, agora eles estavam na presença de quem? Já chegou alguma vez que alguém disse, estou cansado de ouvir, de falar, só conjecturando, tá? Cansado já de ficar hoje em casa, assistindo o jogo do Flamengo. Se a presença de Deus te cansa, então tu vai para a presença do medianista. Se a presença de Deus te cansa, então você vai para a presença do medianista. Olha só. E assim Israel empobreceu na presença dos... Então os filhos de Israel fizeram o quê? Eu quero ver essa igreja. Os filhos de Israel fizeram o quê? Essa é a postura para a mudança da realidade da nossa vida. Essa é a postura, a gente clamar ao Senhor. Não é aquilo que nós vimos agora no exemplo, não. Se você está ali na guerra, na luta, e vai compartilhar com o mais fraco. O mais fraco assim, se ele não tem dinheiro para comprar uma carteira de ovo, eu não tenho dinheiro para comprar uma lata de site. Então, se ele está nessa situação, para comprar 30 povos, vai lascar, que nem para uma latinha de sardinha não tem. Nós não devemos clamar, ou falar, ou transferir para quem não pode nos ajudar. Você entende? É isso. Clamar a Deus. Não vou falar com ninguém, não quero clamar diretamente a Deus. Pois é, mas Deus, Ele precisa levantar alguém para te ajudar. Não adianta. Não, porque eu e Deus. Pois é. Como tu quer esse Deus tão exclusivo para ti, Deus ele levanta alguém para você entender que você precisa que alguém esteja nas mãos para você. Amém. Verdade. Amados, tudo o que aconteceu na minha vida de bênção até hoje, sempre Deus usando alguém para me abençoar. Amém. Mas já tive experiência dele. Deus pisou na terra. Deus pisou na terra e não aniquilou uma parte da terra. Ele foi na tua casa. Não, mas foi a presença. Tá. Mas Deus, Ele trabalha com esse princípio. Ele levanta alguém. Senão eu não precisava criar Adão e Eva para depois não levantar outras gerações. Mas Ele quer compartilhar do governo dele com o homem. Para isso, o homem precisa entender como funciona isso. E nisso, Deus sempre vai levantar. Na minha casa pode ser. Talvez Deus levantou esse homem para gerar cura sobre você. Deus levantou essa grande mulher aqui para gerar cura na minha vida. Para gerar libertação. Não, porque eu vou orar e a gente vai somente ver. É mais fácil chegar e compartilhar com quem conhece você. Mas Deus conhece também, conhece. Mas você pode fechar seus ouvidos para o Espírito Santo. E às vezes a pessoa está lá do lado só falando assim, você precisa fazer isso, você precisa mudar isso, você precisa agir nisso. Porque era ele. Amados, sempre Deus vai agir através de alguém. E talvez Deus já mandou alguém te orientar e você fechou os ouvidos. Deus já deu uma direção para você e você tapou os ouvidos. Deus já disse algo para você e você não quis. Mas você está esperando o quê? Que Deus desça. É ou não é? Para falar contigo. É ou não é? Na hora que Ele descer, tudo, em uma grande parte, é exterminado.
Não vai pensar como religioso não, que o anjo sem fazer nada, ele fica visitando a tua casa todo dia. Quando o anjo vem, Moisés, o anjo não vinha visitar ele assim não, mas quando ele subia, eu gosto desse contexto, tá bom? Quando ele subia, ele já descia transformado. Hoje você subiu da sua casa para ouvir a Deus, amém? Como é que você vai chegar na tua casa? Vai chegar. Vai bater, não trouxe a chave batendo. Amor, abre a porta. Aí o amor lá assistindo o jogo do Flamengo para dizer o que ele pode assistir no celular, né? Amor! Amor! Liga a luz da porta! Pá! Como é que você chega em casa? Quando você sobe para ouvir? Porque lá pode ser que tenha uma pessoa que está inflamada, está chateada com você, chateado com você, enfim, está numa situação, mas é você que vem para Deus. É você que tem que dar a resposta. Aí depois diga, pastor, vem aqui, porque eu vou tocar fogo na casa, agora eu estava se incendiando por Deus. Esse tocar fogo na casa é mentir da presença de Deus? Vou colocar aí querosene que matar esse homem imprestável. Como é que quando você desce? Moisés desce e todos veem a glória de Deus no espelho. Amém? Clamar ao Senhor. Continue. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Continua. Enviou o Senhor aos filhos de Israel que lhe disse: assim diz o Senhor de Israel, do Egito eu vos fiz subir. Deixa eu ver essa mensagem, não é? Se você sair do Egito e você esqueceu que foi Deus, complicado. Aí vem a gente olha na Bíblia assim, povinho, hein? Meu, esse povo, que é isso? Aí de repente, esse povinho está perto de ti. Aí vem esse povinho, é você, que gosta de viver essa roda. E aí o profeta, amados, depois, eis que te digo que hoje Deus vai te dar inclinações, que hoje o Senhor vai te dar um envelope branco, o molho de chave está aqui, pode escolher a casa desse apartamento. Não é? Mas é esse tipo de profeta que alguns buscam, sim ou não? Porque estão ali rebeldes, desobedientes, desonrosos, desrespeitosos com os pais, não tem nada, entendeu? Mas eles estão o quê? Buscando a profetada. Aí está lá. Não é? Aí vem lá. Balaão comprado, entendeu? Por uma sândula de 100, 200. Esse que te digo. E aí começa. Do jeito que você esperava. Na verdade, ninguém me compreendia, nem Deus mesmo, mas esse profeta me compreende. Fala exatamente aquilo que a tua alma quer. Mas é bom quando o profeta chega assim e fala assim: você é um desonroso. Sabe por que tua mulher está assim? Está virada a pá, como fala na nordestina, com a pá virada. Porque você não respeita, você não honra, você não diz onde vai, de repente some, desaparece, traz a carga toda, entendeu? Para dentro da sua casa. Te ajeita, cabra. Que tu acha que tu ora, a oração dela já subiu mais rápido. E tu está esperando um anjo para falar contigo e está vendo uma espada altíssima. Te ajeita. Ela não é. Isso não é de Deus. Eu vou buscar outro profeta. Eu acho que eu dei como esse profeta, eu dei Senhor, dá nos dentes para o profeta profetizar
a verdade na minha vida. Gente, só existe Balaão porque existe um povo infiel. Só existe profeta falso porque existe gente querendo palavra para adoçar sua alma. Para adoçar sua alma. Meu Deus, eu tenho essa mensagem daqui, mostra. É isso. Não é? Dói ele, é só. Só que essa pessoa. Só que essa né? Mas, o profeta chega e ele fala exatamente aquilo que ninguém está ouvindo. Os caras já estavam lá o quê? Aflitos, viu não? Sofrendo, sem comida. Com a pessoa que está vivendo assim, está sofrendo, está sem comida, está quase passando demitido, e está na maior guerra. E o profeta já chega dando-lhe um tapão no pescoço, sim ou não? Alguém gosta desse tipo de mensagem? É por isso que existe uma igreja fraca. Porque a igreja fraca aí fica buscando líderes para falar coisas bonitas para a alma. Tem um camarada que senta num banquinho branco, que não é aquele daqui, e ele fala assim: hoje Deus só abriu a janela do céu para ver o teu rostinho. E todas essas lágrimas que caem no seu rosto, ele já pediu para os anjos trazerem baldes. E tem anjos fazendo. Tem anjos fazendo fila para comer as lágrimas. E tem gente que não vem por conta que na frente da televisão chega e chora na frente. Esse sim é um verdadeiro profeta. Uma vergonha nessa cara, aprenda a ouvir a verdade. Nós precisamos, como já parei de fugir ali, ó. Quando vai ouvir a verdade, sai correndo assim. Aqui não tem não. Ninguém assim não. Passa para o 8, você já matou forte. Passa logo para o 9 para ver se tem diferença. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. Olha só, Deus falou da onde eles saíram, Deus falou da ação imediata que Deus fez naquele momento. Sabe por quê, queridos? Eu sempre falo, nunca devemos esquecer o que Deus fez na nossa vida. Não entre, queridos, não entre numa rota de ingratidão. Quando é que começa a ingratidão? Quando a gente esquece o que Deus fez. Eu não quero esquecer nunca de que Deus me tirou de um lamaçal, de prisões, da onde o Senhor me tirou. Se hoje eu sou alguma coisa, que Ele, dele, por Ele e para Ele são todas coisas. Sem Ele, eu continuava sendo um tapete de lama nessa terra. Sem Ele. Então, se há algo que é perceptível em mim ou agradável, foi Ele. Nada é com a força, intelecto ou conhecimento, mas não porque eu estudei, não porque eu nada. Sem Deus, sou um cara quebrado, não tem valor nenhum. E o diabo ainda vai lá e fica pulando em cima desse carro quebrado. Mas em Deus, Ele pega esse carro que foi destruído pelos traumas, pelo abandono, pelas feridas, pelas rejeições, por tudo aquilo que às vezes a pessoa quer se prender nisso e não deixa Deus agir. E Deus começa a sarar fazendo um vaso de honra. Amém. É isso que Deus quer fazer com você. Continue. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais. Olha só que tremendo, gente. Deus mostrou de onde tirou a ação imediata e agora deu um recado já para o futuro. Ó. Eu sou vosso Deus. Quem fez isso? Eu. Quem é você? Eu sou o vosso Deus. Não tem mais outros deuses. Olha só. Os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixes ouvir a minha palavra. Fala com a pessoa do seu lado. Eu não estou sentindo nada.
sentindo alguma coisa? Porque, amados, quando a gente não ouve um pouco a voz de Deus, já era. Já o bem faz um estrago. Você só sabe que o estrago está feito depois quando você já está ali, ó, a força no braço. Quando vê só, não deixe ouvidos à minha voz. Terrível. Terrível. Continua. Corre o que é só você, que a gente não sabe. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, Biesrita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. Eu não vou ler porque todo mundo já conhece, e aí a gente já está no horário, mas enfim, dá 30 minutos. Né? Mas vamos lá. O que acontece? O povo clama, o povo vê a situação que está. Eu vou dizer para você, não seja como esse povo não, chegar lá no fundo do poço. Talvez hoje, o que você lembra, a lista, a primeira coisa que foi comprometida foi o quê? A semente. Talvez, nesse primeiro momento, o que você comprometeu foi a semente. Qual é a segunda coisa que é comprometida? Quem lembra? Não lembra não? A colheita. Depois, outra coisa que é comprometida, aquilo que é para o altar de aliança, o sacrifício, os animais, a ovelha, o boi. E depois que não tem mais nada que possa te ligar a Deus, o que é comprometido? A força do trabalho, que é os jumentos, que era onde usava para a sua vida. Talvez, quando você está na semente, pegando a semente e desonrando e fazendo festa e tudo mais, você não sente nada. Mas depois você vai sentir na colheita. A gente não está vendo. Talvez você não sinta nada ali, mas você vai sentir quando faltar para apresentar. Não tem nada para apresentar. Não tem nada. Já foi a ovelha, já foi o gado. E aí depois vem a notícia. Por e-mail, por telefone, alguém chega assim, para você passar no RH. Lá foi a tua função de trabalho. Aí depois o que acontece? Entra para a cova. Fica em casa. Ninguém está vendo visitar, está vendo esse povo, nunca me ajuda. Nunca faz nada. Esquece de mim. Esqueceram de ti, esqueceram de Deus. Quem poderá lembrar de ti? Jesus. Meu Deus. Quem poderá lembrar? Amados, quando nós somos esquecidos por Deus, lembra quando Deus falou para Samuel? Eu já não considero mais Saul. E o que tu fazes considerando? Porque, amados, eu prefiro ser esquecido por todo mundo. Eu passei um tempo no BH e dizia aqui, o povo de Manaus me esqueceu. Eu tive essa crise lá. O povo de Manaus me esqueceu. Assim, mas o importante é que Deus não nos esqueceu. Aleluia! Amados, a gente viu coisas tremendas acontecerem ali. Aleluia! Tremendo, amados. Porque as pessoas podem te esquecer, mas Deus não esquece. E Deus vai levantar pessoas. Agora, entra na rota para você esquecer de Deus. O povo esqueceu. Então, a primeira peia foi na semente. A semente era destruída. A segunda peia foi na colheita. A terceira peia foi que não tinha mais nada para oferecer. A quarta, a força do trabalho de Deus. Só assim, então, eles começaram, no fundo do poço, começaram a clamar: Deus! Aprendeu? Me ajuda, Senhor. Aquele povo esqueceu. E a gente é esquecido. Porque quando a gente esquece de Deus, abandona a fé e a gente se apega com as coisas lá fora, mas a gente quer culpar quem? Quer culpar a comunidade da fé, quer culpar Deus. Só que você esqueceu de Deus.
E aí Deus levanta o quê? Levanta um profeta, fala tudo que você precisava ouvir. Não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Para você lembrar de onde Deus te tirou, quem tu eras, o que Deus fez na tua vida, o que Deus disse que não era para você temer, que Ele é o teu Deus. Aleluia. Mas por muitas vezes você pegava tudo e ia oferecer outros deuses, fazendo a força do teu braço, e achava que nunca você se tornaria refém de novo do inimigo. Continuando. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. O que acontece? Deus precisa levantar alguém. Deus precisa levantar alguém. Eu sei que Deus me levantou nesta geração. Um camarada que não tinha valor nenhum. Um camarada que não era visto por ninguém. Eu me achava pobrezinho. Eu sou o menor de todos. Todo mundo tem um carro, eu não tenho. Todo mundo tem uma casa, eu não tenho. Todo mundo tem uma roupa bonita, eu não tenho. E Deus assim, e desde quando para me escolher, eu preciso selecionar alguém com sapato bonito, com roupa bonita, com casa bonita, com carro bonito. Eu estou vendo você, eu estou dizendo que eu estou com você. Mas eu sou menor, meu pai me abandonou. Seu cabeça dura, você não sabe quem está te chamando agora. Tu não sabe que eu sou superior ao teu pai, à tua mãe. Você não sabe quem está aqui, tua mãe, o teu pai te abandonaram. Eu não te abandonarei. Então, se tu não tivesse me abandonado, por que a gente viveu tudo isso? Porque foi a escolha de vocês. Eu não abandonei. Foi vocês que me abandonaram. Já que isso é verdade, calma aí, que eu vou trazer algo. Primeira coisa, amados, Deus é tremendo. E aí depois, quem pegar a veia dessa administração pode dizer como é que começa um treino novo. Porque, como eu disse, todo outubro eu vivo um tempo novo. Em outubro, as coisas tremendas e poderosas, elas começam de maneira gigantesca na minha vida. E eu quero muito que seja assim na tua vida. Amém. Porque a pior coisa é chegar e ver, às vezes, pessoas atadas. E não é atadas porque elas estão querendo, lutando para vencer. É atadas porque elas são rebeldes, desobedientes, procrastinadoras, infiéis, negociadoras. Aí não dá nem para me colocar a mão. Porque nesse caso é tudo Deus. Mas agora quando você está lutando para vencer, não, eu estou lutando para mudar, eu estou aqui buscando a Deus, eu estou orando, eu estou fazendo isso, e Deus vai me responder, então pronto, eu estou contigo, vamos juntos, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor, porque Deus vai me dar a resposta. E Deus vem. Mas quando você está, amado, na tua cova, lá no alto, tentando se esconder do teu inimigo, mas você não consegue se esconder de Deus. E Deus, Ele olha e sabe por que tu está lá. O teu inimigo te olha assim, tu acha que tu está protegido, mas Deus te olha assim e sabe que você está no lugar errado, que você está na posição errada. Eu creio que esse ministério já está vivendo tempo novo. Amém. E você também do outro lado. Tempo novo. Agora, nesse período de março para abril, é o primeiro mês, cabeça do ano. Então, Deus abençoe você grandemente. Paz e justiça reino. O Senhor diz acrescente grandemente. Deus é bom, Deus é maravilhoso.